vídeo anterior, nós vimos aí a definição, né, a ideia geral de um polinômio, que era dado mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Nós tínhamos um p de x igual 1 a 0, x elevado a n, mais 1 a 1, x elevado a n menos 1, e assim por diante, até um determinado a n, nós chamamos de termo independente. Bom, esse n, né, ele é o grau do polinômio, tá? O maior dos expoentes aí. E é sobre ele que nós vamos falar agora, porque ele determina, né? Se o polinômio é de grau 2, 3 ou maior do que isso. Vamos fazer alguns exemplos que podem acontecer em relação ao grau do polinômio. Veja, olha, determine o valor de n de tal forma que o polinômio p de x, ó, repara que esse polinômio ele é bem diferente, né? Ó, no lugar de aparecer um número aqui, aparece uma outra expressão. Veja, n ao quadrado menos 4, né? Vezes x ao cubo mais x quadrado mais 2x igual a 3. O que nos interessa aqui é que esse polinômio ele tem que ter grau 2. Ora, se ele tem que ter grau 2, ele não pode ter um x ao cubo, né? Esse x ao cubo ele tem que desaparecer, porque o grau 2 começa a partir daqui, ó. Então, o que nós temos que pensar aqui? Nós temos que pensar que deve aparecer aqui um zero vezes o x ao cubo. Dessa maneira, o polinômio segue, né, com x quadrado mais 2x, né, enfim, igual a 3. E aí, nesse ponto aqui, esse zero vai zerar o x ao cubo, ele, né, não vai aparecer na expressão. Então, o coeficiente do x ao cubo deve ser zero, tá? Mas quem é o coeficiente do x ao cubo? Ó, é quem acompanha ele. E quem acompanha ele é o n ao quadrado menos 4. Bom, então n ao quadrado menos 4 deve ser igual a zero, certo? Agora, qual o valor de n que faz isso zerar? Né? Dá para você fazer aqui uma resposta bem rápida, né? Colocando aqui, ó, n ao quadrado igual a 4, tá? Adicionando 4 dos dois lados. N é igual, atenção aqui, mais ou menos a raiz do 4, tá? Muita gente vem e só coloca a raiz do 4 e coloca só o 2, fica parcialmente correto. Isso daqui é mais ou menos 2. Repara que se você colocar o 2 aqui no lugar do n, você vai ter 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 dá 0. Bacana. E o menos 2 também funciona, porque menos 2 ao quadrado também é 4. Né? 4 menos 4 igual a 0. Então, é por aí, né? Essas questões que aparecem envolvendo a discussão do grau do polinômio, sempre aparece aí com coeficiente que você deve determinar, seja para que seja 0 ou não, dependendo do objetivo. Vamos para mais uma questão nesse sentido para você ver, ó. Determine, eu pus bem parecido essa daqui para você ver, ó. Determine o valor de n de tal forma que o polinômio, repara, aqui, ó, eu tenho um coeficiente, tá? Esse coeficiente aqui é o do x ao cubo, beleza? E aí eu tenho um outro coeficiente aqui dependendo de n também, ó, que é o do x ao quadrado. De modo que esse polinômio tem que ter grau 2. Então vamos com calma, né? Para ele ter o grau 2, nós sabemos que aqui tem que ser igual a zero, porque tem que desaparecer esse x ao cubo. Então a primeira consideração nossa é essa. N ao quadrado menos 16 deve ser igual a zero. Então, n ao quadrado é igual a 16. N é igual a mais ou menos a raiz de 16. Portanto, n é igual a mais ou menos 4. Bom, mas aí eu tenho um segundo limitador, porque eu não posso deixar esse n aqui, ó, que está acompanhando o x ao quadrado, ser igual a zero. Ele tem que ser diferente. Por quê? Porque se ele for igual a zero, vai acontecer, ó, isso aqui, 0 vezes x ao quadrado. E se isso acontecer, vai zerar isso daqui. E se zerar, vai ficar só o 2x igual a 3. Esse polinômio 2x igual a 3 é um polinômio, mas não é de grau 2. Então eu tenho que considerar também que o n tem que ser diferente de zero, tá?
Mas repara que o n, pela nossa primeira consideração, ele está dando aqui o mais ou menos 4. E mais ou menos 4 é diferente de zero, então já está valendo. O mais ou menos 4 serve para nós aí, tá? Só uma atenção aqui, ó. Às vezes está olhando para os dois aqui, está pensando, mas está igual a zero e diferente de zero? Pessoal, cuidado. Esse igual a zero do primeiro, ele se refere à expressão n ao quadrado menos 16. E do segundo, diferente de zero, se refere só ao n, tá? Então, você sempre vai olhar o coeficiente. O primeiro coeficiente é toda essa expressão, n ao quadrado menos 16. Então, não está contraditório não, tá bom? Vamos para o próximo aqui, ó. Então, está discutido aí. O n pode ser 4 ou menos 4. Agora, aqui ele deixa um pouquinho mais amplo, ó. Repara que ele não fala, ele não força qual o grau que o polinômio tem que ser. Ele fala, olha, discute o polinômio. Nós temos que fazer as mesmas considerações. Repara, para esse polinômio ser de grau 3, tá? Ó, para ele ser de grau 3, o que tem que acontecer? Esse coeficiente que acompanha o x ao cubo tem que ser diferente de zero. A menos 2 tem que ser diferente de zero. Porque se for igual a zero, nós vimos no exemplo anterior que essa primeira parte sumiria, né? E ficaria só do x ao quadrado para frente. Então, não daria mais grau 3. Mas onde eu tirei esse grau 3? É porque ele está aqui, né? Está aqui o x ao cubo. Ó. Então, como é para discutir, eu tenho que explorar todas as possibilidades. Nós vamos explorar também a possibilidade do grau 2. Mas continuando aqui, para ele ser de grau 3, a menos 2, que é o coeficiente do x ao cubo, tem que ser diferente de zero. Ou seja, o a tem que ser diferente de 2. Certo? Agora, nós já vimos que o a diferente de 2 salva aí para ser grau 3. Se o a for grau 2, aliás, se o coeficiente para ser grau 2 aqui, o polinômio, perdão, para o polinômio ser de grau 2, né, nós temos que zerar o x ao cubo aqui, né? Então aí eu tenho que forçar. O a menos 2 deve ser zero. Aí sim, o a tem que ser igual a 2. Né? E aí, nesse caso, eu tenho até uma restrição. O polinômio só pode ser esse aqui. Ó. Se o a é 2, então aqui tem que ser 2x² mais 3. Tá? Aí já tem até a restrição para o polinômio. Porque qualquer número diferente de 2 vai fazer com que o coeficiente do x ao cubo não zere. Tá certo? Então está discutido. Né? Discutir um grau de um polinômio é colocar todas as possibilidades que ele oferece aí, tá bom? Olha esse outro caso aqui, ó, bem mais complexo, né? Repara que o a aparece tanto para o x ao cubo, quanto para o x ao quadrado, quanto para o x. Vamos discutir então esse caso também. Então, ó, a primeira coisa é tentar fazer com que ele seja de grau 3, né? Que é o primeiro grau ali que nós temos, o primeiro expoente, né? O maior deles. Então, grau 3. Para ele ser de grau 3, quem acompanha o x ao cubo, que é o a ao quadrado menos 4a mais 3, deve ser diferente de zero. Certo? Então, se ele for diferente de zero, já salva aí o x ao cubo, né? Bom, repara que essa expressão é uma equação de segundo grau. Tá? Como é que eu resolvo ela quando ela é igual a zero? Eu resolvo por delta e bhaskara, não é verdade? Então, ó, delta é igual a b ao quadrado, que é o 4 aqui, né? O menos 4, perdão. Então, vamos escrever ele, ó, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Pessoal, não confunde esse a que está escrito com o que já está aí, não, tá? Esse a da fórmula é quem acompanha quem está aqui elevado ao quadrado, né? Então, quem está acompanhando aqui o termo que está ao quadrado é o 1. Então, menos 4 vezes 1 vezes c, que é o termo independente aqui, que é o 3. Beleza? Bom, aqui você tem menos 4 ao quadrado, que é 16. 16 menos 12, né? 16 menos 12. Ou seja, 4. E aí você tem aqui delta
Aliás, delta já ficou como 4, né? Vamos determinar possibilidades para A aqui. O A ele pode ser menos B, então menos o menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é o 4, sobre 2A. Então, esse A da fórmula aqui, né, do que nós estamos determinando, é esse que acompanha o termo que está ao quadrado. Então, sobre 2 vezes 1. Daqui a gente tira A1 e A2. Então, ó, menos com menos do 4 aqui fica mais 4, mais raiz do 4, 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. E aqui, embaixo, 4 menos 2 sobre 2. Aqui nós temos 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2 dá 3. E embaixo nós temos 4 menos 2, 2. Dividido por 2 dá 1. Né? Deixa eu já colocar direto a resposta aqui. 1 como possibilidade. Certo? Bom, vou adicionar aqui uma folha para que nós possamos continuar os cálculos. Vamos voltar lá para discutir e trazer algumas informações para cá. Ó. Repara o seguinte, gente. Ó. Tem que ser diferente. O grau 3 tem que ser. Tem que fazer com que esse A ao quadrado menos 4A mais 3 seja diferente de zero. O que força ele a ser zero? Né? Se for 3, vai dar zero. E se for 1, vai dar zero. Então, esse A ele tem que ser diferente de 3 e diferente de 1. Vamos voltar aqui então. Ó. O A tem que ser diferente de 3 e tem que ser também diferente de 1. Certo? Só que, se parasse por aí os aparecimentos de A, né, no enunciado, tudo bem, mas não para. Nós temos aqui toda essa expressão para ser analisada. Ó. Vou até levar ela para lá também. Veja. O que nós analisamos até agora é para que ele seja de grau 3. Né? Então, tá aqui, né? Para grau 3 está feito. Pronto. Quer dizer que, se ele for diferente de 3 e diferente de 1, esse pedação aqui, ó, vai ser diferente de 0. Certo? Por isso calculamos delta e Bhaskara, porque o delta e Bhaskara faz zerar. Aí nós achamos quem zera. Quem zera é o 3 e o 1. Então, se for diferente de 3, diferente de 1, não vai zerar. Tá? Agora, se nós quisermos que ele seja de grau 2, aí tem que ser igual a zero, né? Então, ó, vou até repetir ele aqui para a gente fazer para grau 2 também. Ó. Então, para grau 2, aqui nós temos que ter igual a zero. Grau 2. Então, para grau 2, esse pedaço aqui deve ser igual a zero. Nós já calculamos isso. Está aqui, escrito aqui em cima. Para que isso aqui seja igual a zero, nós temos que ter que o A é igual a 3 ou o A igual a 1. Certo? Aí tem que ter uma restrição. Para que ele seja de grau 2, necessariamente esse pedaço aqui, ó, que acompanha o x ao quadrado, deve ser diferente de zero. Vamos escrever isso aqui à parte. Ó. Como aqui não é uma equação de segundo grau, né, só a menos 1, dá para fazer rapidão aqui. Ó. A menos 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o A tem que ser diferente de 1. Repara que nós tínhamos A igual a 1 aqui. Ó. Ele não serve mais. Serve para atender o grau 3. Mas para atender grau 2 não serve mais. Quem que serve para atender o grau 2 aqui? Vou deixar anotado aqui embaixo. Ó. A igual a 3.
tá? Igual eu fiz ali em cima, ó, deixar aqui no destaque do retângulo, beleza? E para finalizar, nós ainda temos a possibilidade, uma outra possibilidade aqui que eu vou levar para outra página, veja, que é zerar a primeira parte e a segunda, né? O primeiro e o segundo termos aí, ó. Veja. Se esse pedaço aqui, ó, for igual a zero, esse pedaço for igual a zero, nós temos aqui o grau 1, né? Aqui for diferente de zero, nós temos grau 1, né? Uma funçãozinha, um polinômio de primeiro grau, né? Mas para que isso ocorra, necessariamente o termo que acompanha o x tem que ser diferente de zero. Nesse caso é só o a. O a tem que ser diferente de zero, né? E necessariamente o resto tem que ser zero, né? Então, ó, para que esse aqui seja zero, vamos voltar para você ver, ó. Para que aquele lá seja zero, atende o termo anterior aqui. O a igual a 3, né? E aí, para que o termo, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado também seja zero, o a tem que ser 1. Então, as duas considerações que nós fizemos anteriormente vai servir aqui, né? Então, aqui, ó, para ser zero, a igual a 3, né? E aqui, o a, aqui seria ou, né? Ou a igual a 1. Aqui, necessariamente, o a tinha que ser 1 para zerar, certo? Então, eu não posso deixar ocorrer esse ou aqui, ó. Porque se for 3, o a vai ser 3 aqui, aí não zera. Então, esse camarada aqui ele tem que estar excluído. O a só pode ser 1, né, para zerar o primeiro e o segundo termos aí. Né? E aí nós temos que o a tem que ser diferente de zero, mas o 1 é diferente de zero. Tá? Então aqui nós temos grau 1 com, né, o a igual a 1. Beleza? Então a igual a 1 força com que esse polinômio tenha grau 1. Certinho?